Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar aí com vocês como que eu faço para estudar para as provas. Eu vou falar como que eu fiz para estudar para essa prova de Direito Civil e Responsabilidade Civil. Tirei 7. Mas eu estudei para tirar 10 nessa prova, mas nem sempre a gente consegue, né? Essa matéria é um módulo só. O professor ele explica assim bem por tópico, assim bem por cima. Ele não se aprofunda muito na matéria, porque é um módulo só, a gente não tem muito tempo para se aprofundar. Então aí ele vai passando assim, ó. Tópicos. Eu não anoto muitas explicações dele, porque às vezes eu fico anotando e eu não consigo entender o que ele está explicando. Então, como que eu faço? Aqui tem os tópicos, toda a matéria que ele deu, aí ele falou que ia cair. Então, de acordo com o que ele falou que ia cair, eu vou pegando aqui, ó, por exemplo, responsabilidade civil, tal, os tópicos aqui, né, o conteúdo. Primeira coisa que eu faço, eu pego o conteúdo da matéria e jogo no YouTube e começo a assistir vídeo aula. Assisto uma aula, assisto 2 aulas, 3 aulas, enfim, de 3 a 4 vídeos sobre o mesmo conteúdo. E eu vou percebendo que a cada aula, cada videoaula que eu assisto, vai fixando mais a matéria. Quando eu assisto uma aula só, uma videoaula só, fica muito superficial. É a mesma coisa na sala de aula. Você vai para a faculdade, você assiste uma aula. É muito superficial. É a primeira vez que normalmente que você tem contato com aquele conteúdo e você ouve, mas você sai dali e já foge muitas coisas da cabeça. Então eu assisto uma aula, fica por cima, porém eu já tenho alguma informação prévia por conta da explicação do professor também. Na segunda e na terceira, na terceira videoaula eu já tô com um conteúdo bem fixo. Porém, antes eu estudava só dessa maneira, só com as videoaulas. E aparentemente parece que a gente tá super entendida do assunto. Só que conforme eu fui fazendo as provas, eu via que não ia muito bem. Então, eu comecei a perceber que estava faltando a leitura dos artigos. Gente, é evidente, né, que para um estudante de direito, leitura do código é essencial, mas eu não costumava fazer isso. Então, eu me perdi um pouco, principalmente nas questões discursivas, dissertativas, né? E então, pra quem não tem tempo, assim, às vezes eu não tenho tempo de ficar assistindo videoaula, gente, eu assisto as videoaula lavando a louça, fazendo comida, olha, às vezes até tomando banho, porque dá pra ouvir, dá pra ver a TV, enfim, dá pra assistir videoaula fazendo outras coisas. Eu pelo menos consigo ter atenção assim, fazendo outras coisas e tendo atenção assistindo videoaula. Aí eu acrescentei a leitura dos artigos. Eu vou demonstrar aqui com as questões da prova. Então, essa prova aqui de responsabilidade civil foram 7 questões objetivas e 3 dissertativas. Conforme eu falei, a dificuldade que eu mais tinha era nessas aqui, ó. Porque normalmente as objetivas não pode consultar o código.
mas as dissertativas sim. Então, assim, é mais fácil, né? Porque tá tudo escrito aqui, as perguntas tá escrito aqui no código. Só que eu estudava, eu sabia que estava escrito em algum lugar aqui do código, por exemplo, aqui, abuso de direito. Aí eu pensava, putz, eu já vi, eu li isso aqui, eu lembro que o professor falou, eu lembro que a videoaula falou do abuso de direito, ele falou o nome do artigo, mas eu não me recordo o número do artigo, nem onde tá. Então, eu ia lá, na prova, buscar o artigo. Essa parte aqui tá grifada, tá sublinhada, tal, tá com as minhas anotações aqui. Mas como antes eu não fazia isso, então eu ia olhar o código assim, ó. Deixa eu ver aqui uma parte que não tem nenhuma anotação. Assim, ó. Olha a diferença daqui com a anotação pra cá. Aí eu ficava perdida. Nossa, quanta letrinha. Tudo bem, a gente pode se basear aqui nos índices, aqui no título, tal, ou até aqui no glossário mesmo, sabe? Aqui no índice, entendeu? Aqui tem algumas palavras-chave que vai te levar ao que você tá procurando aqui, mas isso gasta tempo também, viu? E mesmo assim, às vezes, era difícil. Porque na hora da prova você fica tão nervosa, você fica tão assim que você não consegue nem se concentrar. Então eu olhava assim o artigo, nossa, não lembro se foi aqui, não lembro se foi aqui. É porque é tudo muito igual, não tem cor, não tem... Eu ficava muito perdida, eu ficava muito tempo procurando o artigo no qual se referia a pergunta. Eu ficava muito perdida. Então eu pensei, sabe, eu vou começar a anotar. Eu vou começar a grifar e ler. Coisa que eu não fazia antes. Eu vou começar a ler os artigos e grifar as palavras-chave. Dessa forma, eu acredito que na hora da questão dissertativa vai ser muito difícil, eu não consegui encontrar. Comecei a leitura, no entanto que esse artigo aqui, 186, eu até memorizei. Que esse aqui é o carro-chefe aqui que é o artigo que faz a gente memorizar o que é responsabilidade civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, eu vou aqui para essa... Eu vou exemplificar aqui como que ficou mais fácil responder essas perguntas aqui dissertativas com as anotações que eu fiz. Por exemplo, vamos ver essa questão 9. O que é abuso de direito? Bom, essa daqui eu já até sabia onde estava no código, porque eu li e eu até grifei aqui, ó, abuso de direito. Então eu bati o olho na questão, já até sabia onde estava. Eu já abri o código aqui, já até abri nessa parte aqui, porque aqui é onde começa aqui o estudo aqui da responsabilidade civil. Aqui e nessa sequência aqui de artigo aqui também, ó. Então eu comecei aqui, já até sabia, já lembro, já anotei aqui, já até lembrei onde estava, ó. Abuso já saí. Abuso de direito aqui, ó, artigo 187. Diferente, ó, se não tivesse nenhuma anotação, ó. Ficou bem mais fácil. Então, eu poderia até encontrar aqui lendo, artigo por artigo, mas aqui já ficou mais direto. Já sabia onde estava e mais rápido também. E pra ficar mais aliviado. Puxa, essa aqui eu já respondi, já tô livre, vamos pra próxima questão, pra não ficar tanto tempo fazendo a prova. Então, eu já até sabia o que era abuso de direito. Abuso de direito na responsabilidade civil é um dos assuntos, assim, bem relevantes. Então eu memorizei bem. Mas aí, só pra dar aquela confirmada, eu li. Também comete ato ilícito o titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aí eu respondi aqui. Cadê? Cadê as respostas? Ah, tá aqui. Tá aqui atrás. Aí eu respondi: abuso de direito é quando o titular de um direito, ao exercê-lo, ultrapassa os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na verdade, eu meio que reescrevi aqui o artigo, né? Mas aqui embaixo eu utilizei as minhas palavras e dei um exemplo aqui para exemplificar melhor aqui o abuso do direito. Quando, por exemplo, aqui eu coloquei, quando, por exemplo, um credor tem direito de cobrar, eu até grifei aqui, ó, tem direito, grifei aqui, professor, é saber que realmente eu estudei e que eu sabia do que eu estava falando. Tem direito de cobrar um devedor, ou seja, ele tem o direito de exercer alguma coisa. No caso aqui do exemplo, eu coloquei de cobrar um devedor. E ao fazê-lo, exercendo o seu direito de cobrar, vírgula, aqui eu vou explicar que ele excede o limite. Ele excede. Então, o que ele faz? Ele coloca o devedor em situação vexatória. Por exemplo, deixando a sua dívida chegar ao conhecimento de outras pessoas. Então, ele, ao exercer o direito de cobrar o credor por uma dívida, ele se aproveita disso e faz chegar a outras pessoas. Ou tem aquele credor também que cobra de forma exaustiva, sabe aquelas ligações que a pessoa recebe no domingo, de manhã, à noite, fora do horário permitido. A pessoa sim está exercendo o direito de cobrar, está correta, ela tem esse direito, mas ela tá fugindo do limite. Ela está fugindo do limite, ela está cobrando em horário indevido, ela não está respeitando a dignidade da pessoa. Domingo de manhã a pessoa tá lá em paz com a família e tá ligando para falar sobre essa dívida, enfim. O abuso do direito também é quando a pessoa comete um ato lícito, e ela tem também a obrigação de indenizar na responsabilidade civil como se estivesse cometendo, fazendo algo errado, só que não. Ela está cometendo um ato lícito, porém tem o dever de reparar, porque ela está excedendo o limite de exercer o direito. Então, dessa forma aqui, eu estou até explicando aqui, né? Então, dessa forma aqui ficou muito fácil para me responder essa questão por conta... Porque é difícil, né, memorizar o número dos artigos. Às vezes pode até memorizar um ou outro. Um que eu já memorizei foi esse aqui, que é o artigo 186, né? Esse aqui eu memorizei. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mas a gente não consegue memorizar tudo. A outra questão, e quando eu peguei a prova e bati o olho nessa questão aqui, ó, qual a diferença entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva? Gente, eu pensei, nossa, o professor entregou essa de bandeja. Muito fácil, muito, muito fácil. Porque quem já estudou responsabilidade civil sabe que quem não souber o que é responsabilidade civil objetiva e subjetiva, quem não souber não vai conseguir responder essas outras perguntas aqui, ó. As outras. Porque esse aqui é o que
é o carro-chefe para entender a responsabilidade civil. Não tem como estudar e não souber essa. Muito fácil. Essa também. Eu já tinha estudado, lógico, né? Já estava bem entendida sobre o que é cada uma delas. Porém, eu já tinha até anotado aqui, ó. Eu coloco esse estiquinho aqui também, ó. Aí eu coloquei aqui. A responsabilidade civil subjetiva, né? Que contém os seguintes elementos: conduta, dano, nexo, que é o nexo causal, e culpa. Quando se fala de responsabilidade civil subjetiva, já memoriza assim, que vem de sujeito, né? Então, que tem o elemento culpa aqui. Então, tem a conduta, que é o fato, tem o dano, né? Que causou a outra pessoa, e o nexo, que está entre a conduta e o dano, que é o nexo causal. E a culpa, ou seja, o autor que cobrar uma responsabilidade civil de uma outra pessoa tem que comprovar aqui, ó, que a pessoa teve culpa, tem que comprovar a culpa. Porém, a responsabilidade civil objetiva tem os seguintes elementos: conduta, dano e nexo. Porém, não tem o elemento culpa. Então, não precisa comprovar a culpa. Essa é a diferença. Aí eu peguei e respondi aqui. Na responsabilidade civil objetiva, estão os presentes elementos: conduta, dano e nexo causal. E na responsabilidade civil subjetiva, está presente os elementos conduta, dano, nexo causal e culpa. Eu acho que só esse parágrafo aqui, ó, eu acho que já estaria certo, eu já teria respondido a pergunta. Mas aí eu quis dar uma resposta maior. O que diferencia é que na responsabilidade civil subjetiva, o autor precisa demonstrar culpa, precisa estar presente este elemento. E na responsabilidade objetiva, independe de culpa. Portanto, responsabilidade subjetiva exige a culpa e objetiva independe de culpa. Aqui eu repeti novamente. E aqui, nesse outro artigo também aqui, ó, eu até grifei os responsáveis pela reparação civil aqui, ó, que independe de culpa, que está citados aqui no artigo 932, ó. Os pais pelos filhos. Aqui eu só grifei só a palavra-chave, os pais pelos filhos, gente, aqui, ó. Porque se caísse alguma questão assim, eu já saberia que estava aqui os pais pelos filhos. Aí, menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Aqui, ó, o tutor e o curador, o empregador ou cominente. Então, são essas pessoas aqui, ó, que dependente de culpa, elas vão responder pelos danos causados a outrem. Olha aqui as minhas anotações aqui, ó, para poder fixar mais o conteúdo, porque se na hora dá para dar um branco, ó. Responsabilidade civil, funções, ó, reparar, punir, dar exemplo. Ó, vai memorizando aí, também, para quem tá estudando responsabilidade civil. Aqui, ó, mais uma vez, ó, aqui, ó, responsabilidade subjetiva. Exige a culpa, objetiva, independe de culpa. Aí eu anotei, então, aqui, eu anotei antes de estudar, então quando cai aquela questão, gente, enfim, eu já sabia, né? Coisa que eu não fazia antes, então eu anoto, eu grifo, ó, anoto aqui pra... Aqui tem mais coisas, enfim. Aí tem lá a classificação, né, responsabilidade civil contratual,
Por exemplo, aí coloquei um exemplo aqui para lembrar, né? Inadimplemento, por exemplo, um contrato aí de duas partes, aí uma parte não cumpriu com o pagamento extracontratual, que é o ato ilícito. Por exemplo, uma pessoa tá lá, andando na rua, com o seu carro e bate no carro da outra. E ele cometeu um ato ilícito. Esse é a explicação do ato ilícito na responsabilidade civil, quando causar dano a outra pessoa. Esta é a responsabilidade civil extracontratual, que é o ato ilícito. Então, aqui, ó, na responsabilidade civil aqui, ó, obrigação de indenizar é aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, eu grifei aqui, ó. Ó, ilícito extracontratual. Aí eu vou grifando que eu vou estudando junto com as videoaulas, então eu vou grifando as coisas mais importantes, as mais relevantes, que é o que vai me dar um entendimento do conteúdo e o que eu sei que pode cair na prova, que vai me fazer lembrar aqui facilmente. Enfim, como eu já expliquei, né? Deixa eu falar sobre as questões objetivas aqui. Vamos virar aqui. Falar sobre algumas, porque são muitas, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa primeira aqui, ó. Sobre o abuso de direito. Pode-se afirmar que... Então, gente, já falado, né? Que já foi a questão lá da dissertativa, enfim, que eu grifei aqui. Então, essa daqui também, eu já até sabia, gente. Abuso de direito também não é muito difícil de entender, não. Aí, vamos lá, para as afirmativas aqui. Consiste no uso imoderado de direito subjetivo de modo a causar dano a outrem. Gente, fácil, né? Como eu expliquei antes. Aparentemente é essa, né? Eu li assim, não. Essa, gente, consiste uso imoderado. Né? Vamos lá no artigo. Cadê aqui o artigo? Então, eu tinha até... Ó, também... Cadê? Comete ato ilícito, o titular que exercer... excede, manifestamos limites. Então, essa palavra aqui bem está relacionada com excede, né? Uso imoderado de direito. Ela ultrapassa o limite, ela ultrapassa, assim, né? Enfim. E aí tem as outras. A B. Não é possível ser caracterizado no direito civil brasileiro que parte do raciocínio de que aquele que age dentro do seu direito não pode prejudicar ninguém. Nossa, nada a ver, né? Eu até faço assim, eu até coloquei um X aqui. Age dentro do seu direito. Gente, como eu falei agora há pouco. A pessoa está dentro do direito dela e ela acaba cometendo um ato ilícito, né? Ela tá fazendo o que é direito dela, mas ela acaba excedendo aí e acaba por se tornar ato ilícito, né? Que, consequentemente, tem o dever de indenizar. Então, nada a ver essa. Porque mesmo quem age dentro do seu direito, ela pode sim. Ela pode sim. Como não pode? Ela pode sim prejudicar alguém. Como o exemplo que eu dei lá na outra questão, ó. A pessoa pode ficar envergonhada de ser cobrada por uma dívida. Ela cometeu, ela prejudicou uma pessoa. A pessoa pode ter um prejuízo aí moral. Puxa, caramba, todo mundo ficou sabendo que eu tô devendo. Isso me deu um dano moral aí. Então ela prejudicou sim. Enfim. A C. Vamos ver essa C. O titular de direito poderá alegar vício contratual. C. O exercício continuado de uma situação jurídica, ainda que realizada de boa-fé, estabilizou a relação jurídica de forma diversa da convencionada. Bom, essa aqui tá bem confusa, mas... Ó, não tem nada a ver com abuso de direito. Não tá muito dentro, não. Então, não tem a ver, não. D. A jurisprudência e doutrinas civilistas rejeitam a aplicação do comportamento contraditório no direito brasileiro porque não há expressa previsão legal no Código Civil de 2002. Também
não tem a ver. Então, eu acabei marcando a A, porque... acho que só de ler, a gente lê as outras só pra ver se o que tem embaixo, né? Mas, obviamente, que era A mesmo, né? Eu acabei marcando, eu passei aqui por gabarito e acabei acertando. Deixa eu ver mais algumas aqui, não vou falar todas. Vou falar mais rapidamente. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Sobre a responsabilidade civil do particular. Assinale a alternativa incorreta. Quando é essa aqui, ó, tem que grifar bem. Incorreta. Porque a gente tem mania de assinalar a certa. É nisso que a gente erra por bobagem. Então, aqui, eu marquei a B. Que é... Aqui, ó. Haverá obrigação de reparar o dano desde que provada a culpa. Gente, quando eu comecei a ler isso aqui, ó, eu risquei provada e risquei a culpa. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por natureza risco para os direitos de outrem. Ó, essa aqui, deixa eu ver se eu... Vamos encontrar aqui o artigo. Aqui, ó. E aqui, ó. Essa aqui eu não podia consultar o código. Mas eu sabia que... Porque eu estudei esse artigo, ó. Eu acho que esse aqui, ó. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Até grifei aqui. Porque isso aqui é um estudo muito relevante também na responsabilidade civil. Nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Gente, ou seja, aqui exemplificando. A pessoa abre uma empresa e comercializa lá um produto, sei lá, altamente tóxico. E na empresa lá, na fábrica, sai uma fumaça que prejudica a saúde de outras pessoas. Então, essa já é uma atividade normalmente desenvolvida pelo autor, né? Que por sua natureza ela já tem assim um indício que vai fazer mal para outra pessoa. Então, a atividade que ela exerce ali naquela empresa tem grande relevância aí, é claro, é muito óbvio que vai causar dano a outra pessoa. Então, esse dono dessa empresa aí, né, que é responsável aí, então, independe de culpa, se causar dano a outra. Então, sabe por quê? É que eu deixei, por exemplo, normalmente a minha fábrica tem um filtro que vai filtrar essa fumaça aí, e normalmente esse filtro com esse filtro não vai fazer mal. Só que nesse dia, por um descuido, que eu mesmo que vou lá verifico, eu esqueci. Mas sabe por que eu esqueci? Porque o meu filho morreu. Gente, não importa. Independente de culpa, não importa a explicação, não importa. Independente de culpa, essa pessoa vai ter que reparar o dano que foi causado a outra pessoa. No meu exemplo aqui é saúde. Gente, nossa, esse exemplo aqui foi... Viajei nesse exemplo, mas eu acho que deu pra entender. Então aqui, ó, tá totalmente errado, hein? Desde que provada a culpa, quando a atividade... Gente, esse aqui é contraditório ao parágrafo aqui, ó. Ao parágrafo do artigo 927, ó. Da responsabilidade civil, da obrigação de indenizar aqui, ó. É o contraditório, então... Eu li essa questão aqui, já assinalei aqui, é a B, com certeza. Aí tem as outras... Aí tem essa C aqui, ó, que eu vi aqui certíssimo. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Isso aqui também, ó, é outro artigo aqui, ó.
antes da prova eu grifei aqui, ó, eu li. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Quando eu li, assim, nossa, aqui tá certo, isso aqui é do artigo. Eu grifei, eu lembro, eu li. Vamos ver se tem mais alguma aqui, deixa eu ver essa aqui. Aqui também, essa aqui foi fácil. Sobre a responsabilidade civil extracontratual, é correto afirmar que: letra A, ato ilícito que dá ensejo à responsabilidade civil não pode decorrer de omissão do agente. Gente, como não? Artigo 186. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causado na outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aqui fala, não pode decorrer de omissão do agente, sendo que o artigo 186 fala aquele que por ação ou omissão, ou seja, gente, eu já até ó, não pode, omissão, já até coloquei um xizinho e já desclassifiquei esse aqui não tá certo. A B, depende da verificação dos seguintes elementos: ação ou omissão do agente, ou seja, gente, a conduta, né, aqui, ó. Lembra aqui? Conduta. Seguintes elementos: ação ou omissão do agente, dano e nexo de causalidade. São os elementos, né? Os elementos da responsabilidade civil objetiva. Aí tem a C. O direito de exigir reparação civil não se transmite com herança. O direito de exigir se transmite, né? Então tá errado também. D. O dano experimentado pela vítima não pode ser de natureza moral, mesmo que exclusivamente moral. Lembra do artigo 186? Comete ato ilícito. Não, nada a ver. A responsabilidade civil, a responsabilidade objetiva para ser configurada requer culpa do agente. Lembra? Então isso aqui tem que estar muito fixado. Lembra que eu falei? Quem não souber aquela questão, não sabe. Ó, objetiva: conduta, dano e nexo. A culpa, ó, é da subjetiva. E aqui, ó, a objetiva para ser configurada requer culpa do agente. Então, se não tiver memorizado os elementos de cada uma da subjetiva e objetiva, gente, se não tiver, tem que memorizar muito isso. Essa questão aqui, ó, já ia causar uma dúvida. Mas se você memorizar bem, essa aqui, ó, você já exclui, ó, você vem pra cá, ó, B. Aí, eu marquei aqui a B, 3B, aí eu acertei. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa 4 aqui eu nem... Deixa eu ver a 4. A 4 eu acertei também, mas eu soube dano moral, enfim, é uma outra ramificação do direito da responsabilidade civil, mas vamos pular essa questão. Vou comentar toda a prova. Gente, essa aqui, a 5... Ah, essa 5 aqui, ó. Vou falar, hein. Essa eu errei por uma grande bobagem. Ó, quando caminhava pelo acostamento de uma via pública, Francisco foi atropelado por veículo de propriedade de uma locadora de veículos conduzido por Pedro. E, em razão do acidente, Francisco sofreu fratura no fêmur e ficou internado por um mês. As lesões por ele sofridas geraram debilidade permanente que o impede de trabalhar e cicatriz na perna que lhe causa constrangimento. Aí as questões. Nossa, eu marquei essa. Na verdade, a resposta certa é a C. Eu marquei a B. Eu marquei: se Francisco não comprovar o valor auferido por seu trabalho, o juiz poderá determinar que a eventual decisão arbitrária seja paga de uma só vez contra a vontade da vítima. Nossa, nada a ver. Olha, eu nem sei porque que eu marquei isso. É porque foi falta de atenção mesmo, sabe por quê? Aqui, ó.
a locadora de veículos e Pedro são solidariamente responsáveis pelos danos causados a Francisco, ou seja, a locadora, né, de veículos lá, o dono da empresa e Pedro, que dirigia o carro que atropelou o Francisco, eles respondem solidariamente. Só que eu fiquei tão na dúvida nessa, porque tem as pessoas citadas aqui, deixa eu achar aqui no 932, que os pais, gente, eu fiquei pensando, os pais e os filhos não podem responder solidariamente, sabe? Eu fiquei confusa. Só que, gente, faltou me atentar nesse artigo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Que é o que eu falei lá. Aqui, ó, no caso aqui o empregador, o cominente, por seus empregados. Então aqui, como diz o parágrafo aqui, ó, do 942, parágrafo único do 942. Então, o empregador e o empregado, eles respondem solidariamente. Por quê, gente? O empregado atropelou. Óbvio também que ele vai responder também, né? Junto com o empregador, ó. Enfim, a gente não consegue acertar 100%, consegue saber tudo, né? Depois eu fui refletir, se realmente, se eu tivesse pensado melhor, eu teria assinalado a certo. Agora, essa aqui, ó. Então, essa 6 aqui, ó. É o que eu falei, lembra lá no começo. Se não souber o que é responsabilidade civil objetiva e subjetiva, essa aqui também não daria pra responder. Vai ficar muito complicado. Ó, o empregado de João causou culposamente o atropelamento de um pedestre, causando-lhe ferimentos. Como a questão aqui no final pergunta a responsabilidade de João, aí eu marquei João, marquei aqui João, de Luísa, marquei aqui Luísa, e Pedro, aí já marquei. Pela reparação civil aí tem a questão objetiva. Nossa, aqui tá falando que todas são objetivas, né? Aqui a B, subjetiva, objetiva e objetiva seria respectivamente. Então eu percebi que é uma sequência, né? Eu tinha que classificar qual a responsabilidade de João. Aqui estão respectivamente, então de João seria, nesse caso aqui da B, subjetiva, Luísa objetiva e de Pedro objetiva. Aí eu continuei lá. Aqui, um empregado de João. Então, lembra lá do artigo? Lembra que são as pessoas lá do artigo 932? Elas respondem independente de culpa? Lembra? Ó, o empregador ou cominente por seus empregados. Então, gente, eu grifei, eu li esse artigo, eu marquei aqui a palavra-chave, estudei. Então, quando apareceu essa questão aqui, ó, empregado de João, então ele responde o quê? Objetivamente. Lembra que a responsabilidade civil objetiva não tem o elemento, não tem o elemento culpa? Lembra? Não tem o elemento culpa. Então, depende de culpa, então, objetivo. Aqui, ó. Vamos continuar. Somente de um pedestre. Causando de ferimentos. Pronto. Luísa esqueceu a panela no fogo e causou incêndio na casa de sua empregadora. Gente, ela cometeu um ato ilícito, lembra? Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, parte do êxito. Ela cometeu um ato ilícito, ela causou dano a outra pessoa.
E ela causou dano a quem? Empregadora. A Luísa, ó. Só que essa questão aqui eu percebi, olha. É sacanagem isso aqui. Porque essa palavra aqui, empregadora, ela quer te induzir ao erro disso aqui, ó. Entendeu? Ah, empregadora, lembra? O empregado, o empregador, ele responde objetivamente por seus funcionários. É para confundir. Só que aqui não é bem assim. Esse outro parágrafo aqui, ó. Não é isso. É que ela causou um dano à empregadora. Não. Agora, não foi. Ela não foi ela como empregada dessa aqui, ó, que causou dano a outra pessoa. Enfim, gente, tem que prestar muita atenção, que é nessa hora que a gente erra. Então, se ela causou dano a outra, né, responsabilidade subjetiva. Porque na subjetiva, quais são os elementos lá? Exige culpa. Existe culpa. Então a empregadora ela tem que provar a culpa da Luísa. Porque a regra é uma questão aqui importante falar, a regra é a responsabilidade civil em regra vai ser subjetiva. Só em casos previstos em lei e tal, que em alguns casos que vai ser objetivo. Então aqui eu marquei aqui, ó, subjetivo. Aí continua. O filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade, ou seja, o Pedro estava com seu filho. Em sua companhia, arremessou um objeto contra o outro menor. Né? Então Pedro estava lá com seu filhinho, e o filhinho pegou e jogou, sei lá, uma pedra na cabeça aqui de outra criança, ferindo a responsabilidade de João, ferindo. Então, o filho menor de Pedro, que estava sob sua autoridade em sua companhia, arremessou um objeto contra outro menor, ferindo. Então, aqui está perguntando qual que é a responsabilidade de Pedro, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo que é o último. Gente, aí eu coloquei, né? Responsabilidade objetiva. Que lembra que eu falei que eu estudei. Quais são as pessoas que respondem independentemente de culpa, ó. Aqui, ó. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, nossa, matei essa aqui, né? Aí eu fui marcando aqui, ó, objetivo. Então, eu marquei aqui, ó. Objetiva, que foi o João. Subjetiva, Luísa. E objetiva, respectivamente. Então, o quanto foi importante a leitura dos artigos. Gente, eu não li assim os artigos, eu só assistia a videoaula, eu me perdia muito. Eu ia até mal na prova. Mas como é importante a leitura dos artigos. Ler novamente, grifar, entender e memorizar onde está cada assunto. É muito importante. Porque assim fica muito mais fácil, ó, para poder entender as questões. Ó, a 7. Ó, eu até... A 7, olha. Tá vendo um X aqui, gente? Eu errei a 7. E eu vou explicar o porquê que eu errei a 7. Na verdade, melhor, eu não errei a 7. Eu acertei, olha aqui, ó. No que concerne a indenização por responsabilidade civil, é correto afirmar que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros restantes até ao fim da
convalescença incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Gente, é essa. Eu não precisei nem ler as demais, gente. Responsabilidade civil. Quem já estudou a fundo aí sabe. Né? Eu tô com um carro, atropela uma pessoa. Essa pessoa, por conta desse atropelamento, não poder mais trabalhar. E ter dependentes, tá? ter família, ter filho, que dependia disso. Eu terei a obrigação de indenizar, né? Enfim. Aí tem lá, que a gente, eu não vou explicar muito, senão vou me aprofundar muito, né? Além das despesas do tratamento de lucros cessantes, que tem lucros cessantes, né? Que a gente vai lá calcular qual a estimativa de vida daquela pessoa daqui uns anos, na qual vai ser calculada a indenização que eu teria que pagar, né? Para a família. Que é o lucro que a pessoa teria se estivesse trabalhando. Que é o cálculo. Eu marquei a. Aí vem as outras aqui. Se o ofendido não puder provar o prejuízo material, não cabe ao juiz fixar a valor da indenização. Não, gente, cabe sim, né? Porque se a pessoa não tem como provar, cabe sim ao juiz. Isso daqui também eu já estudei também, enfim, né? E tem a outra, cadê a outra? Enfim. Aí, eu não sei que confusão que eu fiz na minha cabeça. Não sei se eu tava com pressa, ou que eu tava nervosa, sei lá. Quando eu fui passar pro gabarito, eu marquei a letra E. Olha. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha, 7. A, que eu marquei A, que era certa. B. C. D. Cadê a E? Nem tem a letra E. Olha, eu não sei como que eu fui marcar essa letra E. Não sei. Nem tem a letra E. Eu nem sei que confusão que eu fiz. Ou seja, gente, além de estudar, você tem que ter sorte, né? Pra não cometer uma coisa dessa. Ó, lê aí, gente. Você vê que essas aqui, ó, não tem nada a ver. Sabe por quê? Essa aqui eu já confiro a resposta, porque eu vou dar mais uma dica aí, ó. Vou dar mais uma dica. Até agora eu falei, assim, de estudar aqui nos artigos, tudo, né, pelo código. Agora tem uma outra dica aí excepcional. Gente, essas questões aqui, ó, a maioria delas tá na onde? Na internet. São questões que já foram dadas em concurso, foram questões que já foram passadas no exame da ordem. Então, além de assistir videoaula, além de ler o código minuciosamente, além de grifar, além de marcar, vai pro computador e coloca lá na questões de concurso. Tem um site que é bem legal, que é... Como é o nome? Acho que é queconcursos.com. Aí você coloca lá o tema das questões que você quer simular. Tem que fazer o cadastro, tudo, colocar o e-mail. E vai aparecer questões sobre, por exemplo, coloco lá, responsabilidade civil. Aí vai aparecer questões sobre responsabilidade civil. E a maioria dessas questões aqui estavam lá no site, tá? Então, eu jogo lá a questão. Sobre o abuso de direito, pode afirmar-se que... Aí eu coloco lá no Google e aparece já o site do que concursos com a pergunta e as respostas. Aí tem um simulado, aí você marca e ele vai dizer se você acertou ou não. Aí eu conferi uma por uma. Antes da correção, antes do professor entregar a prova. Então aqui, ó, eu vi que realmente eu tinha acertado a número 7. Ai, que raiva. Ou seja, eu ter errado somente uma. Hein? E aquela, como eu falei, aquela foi por bobagem mesmo. Ou seja, além de estudar, além de assistir a videoaula, tem que ter muita atenção e muita calma. Porque eu acredito sim que isso foi uma falta de calma, né? Às vezes a gente se afoba e acaba fazendo besteira. Então é isso.
eu falei aí um pouquinho como que eu fiz pra estudar sobre estudar pra essa prova aqui, da responsabilidade civil. Como eu falei, eu estudei pra tirar 10, mas conforme eu especifiquei aqui, eu não consegui. Então, meu vedimeco acaba ficando assim, todo marcado, tudo marcadinho. Meu vedimeco ele esse compacto aqui. Então, aí são dicas muito boas, assim, que eu compartilhei com vocês para dizer como que eu estudo normalmente, atualmente, como eu tenho estudado para as minhas provas. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha dividido algo aí que vai fazer diferença aí no estudo de vocês, tá? E eu vou dar mais dicas, vou falar mais sobre direito aí nos próximos vídeos. Então aí, quem quiser continuar me acompanhando nos meus vídeos, clica aí em se inscrever, tá? Curte. E ó, eu nem me mostrei aqui, porque eu tô bem à vontade aqui em casa, né? Então eu só mostrei aqui o meu material mesmo, tá bom? Então, bons estudos aí pra todo mundo. Coragem. E um beijo, até breve.